Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Nessa tarde gloriosa, aleluia, que fez o Senhor. Ele propôs ao meu coração transmitir uma palavra da parte de Deus, que se encontra em Deuteronômio capítulo 2, o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Amém? Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. E Ele sabe que andas por este grande deserto. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7 e a parte A. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Eu quero dizer nessa tarde que o Senhor, assim como Ele foi com Moisés, quando Ele lançou o seu propósito diante da vida daquele homem, pelo qual foi chamado para libertar um povo, o povo de Israel. Moisés, ele, diante da presença do Senhor, ele se tornou um homem obediente, um homem com uma vida santificada, uma vida no altar. As obras da mão de Moisés eram obras frutíferas, abençoadas, designada, aleluia, glória a Deus, para beneficiar o povo de Israel. Mas, no entanto, no período da sua saída do Egito, da libertação do povo, Deus ele permitiu, aleluia, que ele passasse por um grande deserto. Não só ele, como o povo de Israel. E muitas das vezes nós passamos por desertos. Muitas das vezes o Senhor permite com que o deserto ele venha entrar em nossas vidas. E bem sabemos que a presença do Senhor, Ele está em todos os lugares. Seja nos desertos, seja nos vales, seja nos montes. Deus ele está presente na bonança, assim como Ele está presente na escassez. Até porque o Senhor ele desceu da sua glória e veio como filho do homem para cumprir um grande ministério. Embora que Jesus ele passou 33 anos apenas. Mas aquilo que foi determinado para ele fazer, ele fez. Ele curou, ele libertou, ele multiplicou. Aleluia. Ele salvou vidas. E, no entanto, diz a palavra do Senhor que no momento em que o próprio Deus, o próprio Jesus, ele entrou no deserto, onde que ele passou ali 40 dias e 40 noites, Satanás ele foi até ele para o tentá-lo. Porque saberia que ele ia ter sede, saberia que ele ia ter fome, saberia que ele ali ele teria uma abstinência na sua carne. Mas, no entanto, o Senhor provou a Satanás de que o homem, ele vive, ou seja, ele sobrevive, ele é eterno, quando ele vive pela palavra de Deus. Que pela qual nós nos alimentamos a nossa alma, nosso espírito, para que a gente venha vencer as guerras espirituais, as batalhas, as lutas do dia a dia. Então o Senhor nessa tarde, Ele faz uma pergunta para você. Você que está nesse deserto,
que pensa que está sozinho, que pensa que foi desprezado, abandonado, que muitas das vezes você abre sua boca e diz que Deus não está lhe vendo, que Ele esqueceu de você. Então, assim como Ele perguntou, aleluia, a Jó, onde estava tu quando Ele formou o mundo? Quando Ele fez todas as coisas? Onde estava tu quando o Senhor pôs o limite, aleluia, nos mares? Eu quero dizer nessa tarde que eu e você, nós somos limitados. E quando nós estamos no início do deserto, nos primeiros passos, muitas das vezes nós não sentimos fome nem sede por conta de uma reserva que nós temos. Isso me faz lembrar da reserva de Agar, quando ela saiu errante pelo deserto com seu filho Ismael, onde levou apenas uma hora de água e alguns pães e se alimentou. E chegou um momento na vida de Agar, naquele deserto, em que ela se deparou diante de uma árvore e pôs ali o seu filho Ismael, ainda criança. E amargamente ela chorou porque havia acabado todo o alimento, havia acabado todo o seu suprimento. E ao ver dela, ela saberia que ali, se ela permanecesse, ela iria morrer. E ela, como mãe, ela não queria ver a morte do seu filho. Então eu quero dizer nesta tarde que assim como o Senhor, Ele esteve ali na vida de Agar, na vida de Moisés, Ele também está com você nesse deserto. E muito mais ainda, Ele sabe que você está nesse deserto. Porque diz a sua palavra. Mas, no entanto, muitas das vezes nós queremos correr. E quando ainda temos um pouco de alimento, de água, a gente ainda suporta. Mas aí vai chegando um momento que nós estamos caminhando no deserto e vai chegando uma trajetória, um meio, em que você não vê mais nada. Você só vê terra seca e o sol causticante. Onde você começa, aleluia, a sentir dores. Onde você começa a sentir, muitas das vezes, a fome. Não essa fome material, mas a fome espiritual. De querer ouvir Deus falar com você. Glória a Deus. E, no entanto, nós sabemos que quando Agar, ela deixou o seu filho ali, não porque ela queria o abandonar, mas ela acharia dentro de si que o sofrer dela seria maior se ela visse o seu filho morrer. Porque ele iria pedir alimento e ela não teria para dar. E a palavra do Senhor diz que ela se distanciou da presença do seu filho, a distância de um tiro de um arco de flecha. E o que eu acho interessante é que o Senhor, naquele dia, na vida de Agar, Ele pôs um limite até onde ela poderia chegar. E eu quero dizer que Deus, Ele porá um limite, assim como Ele pôs ao mar o seu limite neste deserto que você está passando. E quando ela parou em determinado, aleluia, lugar, uma determinada distância, o anjo do Senhor se apresentou a Agar e disse: Agar, volte. Volte para ver o teu filho. Porque eu, o Senhor, assim disse o anjo do Senhor a Agar, ouvi o choro do menino. Aleluia. Então que nesta tarde você venha tomar ciência de que o Senhor, Ele não deixará você sozinho.
Você pode gemer, você pode chorar, você pode até murmurar e se lamentar por este deserto que você está passando. Mas assim como o Senhor, Ele provou daquela tentação naquele deserto, onde que o diabo ali ofereceu tudo a ele, para que ele viesse deixar de ser rei, e entregar ali a sua vida ao adversário para que ele viesse dominar todas as coisas. Foi naquele momento, naquele deserto de Jesus, que ele provou o amor pela tua vida. Ele negou tudo aquilo ali por amor a mim e a você. E depois daquele momento veio o sacrifício dele na cruz. No momento em que Agar estava com seu filho no deserto, Jesus ainda não tinha vindo até aqui. Mas o próprio Deus estava com ela naquele deserto. E ele viu e ouviu o choro do menino. E o que é mais interessante é que o Senhor ensinou a Ismael, naquele lugar, depois de haver suprido toda a sua necessidade, ele ensinou a ele a ser flecheiro, ter boa pontaria, acertar o alvo. E ele cresceu assim, sabedoria, conhecimento e estatura. Então, da mesma maneira, é o Senhor que está fazendo na tua vida nesse deserto, para que tu não venha errar o alvo, para que tu venha acertar, para que tu venha crescer. Não em estatura de tamanho, mas em crescer na tua espiritualidade, em crescer em conhecimento, em crescer, aleluia, na tua intimidade com Deus. Que Deus abençoe a tua vida. E eu ainda quero dizer nessa tarde que o Senhor, Ele é contigo neste deserto.